Olá, está no ar o Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje o assunto aqui na TV é a Rádio Web Justiça do Maranhão. A gente vai falar da emissora que há 3 anos leva informações do Judiciário ao público. Você vai saber como é feita a programação que tem noticiários, serviços, música e transmissão ao vivo de sessões de eventos no tribunal. Veja os destaques desta edição. Uma emissora que ultrapassou a marca de 100 mil acessos por mês. A linguagem jurídica em uma versão acessível a todos nos programas diários. Um canal direto entre o presidente do Tribunal de Justiça e o ouvinte cidadão. Um programa em defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Quem vai nos falar sobre o sucesso da rádio do Judiciário Maranhense é o chefe da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça, Antônio Carlos de Oliveira. E a coordenadora da emissora, Andréa Collins. Tem ainda o quadro Fala aí, Juiz, esclarecendo um tema do cotidiano da Justiça. Hoje, conciliação, com o juiz Alexandre Abreu. E o título de doutor honoris causa, concedido a membros do Tribunal de Justiça, entre eles o presidente desembargador Joaquim Figueiredo. Tudo isso agora no Justiça Cidadã. Justiça Cidadã está no ar, em sintonia direta com uma turma que desde o dia 13 de maio de 2015 transmite as informações do Poder Judiciário do Maranhão para todo o mundo via internet. Por meio de computador, notebook, tablet ou celular, mais de 100 mil ouvintes acessam todo mês a Rádio Web Justiça do Maranhão pelo banner no site www.tjma.jus.br. A rádio foi criada há 3 anos para prestar serviços, apresentar notícias, entrevistas e transmitir ao vivo sessões do Tribunal de Justiça. Vamos começar a transmissão ao vivo em 3, 2, 1. A Rádio Web Justiça do Maranhão completa 3 anos no ar, divulgando as ações do Poder Judiciário. São 24 horas em sintonia direta com o cidadão. Com uma programação dinâmica e utilizando as potencialidades da mídia digital, a emissora atinge hoje mais de 97 países em todos os continentes. Em 3 anos, a Rádio Web desenvolveu uma programação jornalística com notícias, entrevistas, reportagens, transmissões ao vivo, com foco nas ações do Tribunal, Corregedoria Geral da Justiça, Escola Superior da Magistratura e demais órgãos do Judiciário Maranhense. Informação, música e interatividade dão o tom à Rádio Web Justiça do Maranhão, cada vez mais forte e revigorada na sua missão de mostrar a importância da justiça para a democracia e a paz social. Rádio Web Justiça do Maranhão, em 2018, mais sintonia com o cidadão. O idealizador da emissora foi o jornalista Antônio Carlos de Oliveira, atual chefe da assessoria de comunicação do Tribunal. 100 mil acessos por mês. Você imaginava todo esse sucesso, Antônio Carlos? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Na verdade, vislumbrávamos um alcance significativo, até porque a emissora de rádio, né, a mídia rádio, tem uma potencialidade muito significativa também. E isso garante um alcance, né, além daquelas perspectivas de qualquer comunicador. Quando ele tem esse canal direto de comunicação com o ouvinte, se perde totalmente aquela noção de tempo, de alcance, e isso proporciona de espaço também. Isso proporciona uma interatividade, um relacionamento muito próximo, né? A rádio ela é encantadora, ela de alguma forma ela agrega muito. E certamente essa potencialidade foi a responsável, né, para que a emissora de rádio do Tribunal de Justiça do Maranhão, a emissora de rádio web, na mídia digital, pudesse alcançar uma audiência bem significativa, não só no Brasil, né? É bom que se ressalte isso.
Ultrapassar outras fronteiras. Outras né? fronteiras, né? Ela não só do estado do Maranhão, mas exatamente. também... Isso, na verdade, potencializou muito o trabalho do próprio Tribunal de Justiça, potencializou as ações da assessoria de comunicação, deu ao Poder Judiciário a oportunidade de ter uma proximidade maior com a sociedade, com o cidadão, possibilitou ao cidadão para que ele pudesse se manifestar, colocar suas inquietações, né? E essas inquietações, por sinal, elas acabam por ajudar o Poder Judiciário a se aperfeiçoar, né? A poder agir de forma mais efetiva na resposta ao cidadão, à sociedade, àqueles que de alguma forma acreditam que a justiça é, na verdade, a guardiã dos cidadãos, dos direitos da sociedade. E não é só a quantidade da audiência. Esses mais de 100 mil acessos por mês vêm de ouvintes de 75 países dos 5 continentes. Como é lidar com um público tão diversificado assim, Andrea Collins? Você que é coordenadora da rádio. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo espaço. Bom, primeiramente em 3 anos eu respondo que como é que a gente consegue lidar com isso? Acima de tudo com respeito e responsabilidade, né? Respeito aos nossos ouvintes que nós conquistamos ao longo dos 3 anos, respeito para fidelizar esses ouvintes, para oferecer uma programação de utilidade, com informações que sejam úteis a esse ouvinte, responsabilidade de manter a programação da rádio com notícias, com informações, né, que chegue até ele, que sejam, como eu falei, que sejam úteis. E também de propor não só informação, como entretenimento. Né? Nossa rádio apresenta hoje, na sua grade de programação, a gente leva as notícias do dia a dia da justiça do nosso estado, da justiça do nosso país e também música, né, para todos os ouvintes. Bom, e a gente continua em sintonia daqui a pouco. Você quer se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão? Então ligue para 0800 707 1581 e fale com o Telejudiciário. A ligação é gratuita e o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Pode ligar 0800 707 1581. No próximo bloco, a gente continua a conversa com Antônio Carlos de Oliveira e com Andrea Collins, da Rádio Web Justiça do Maranhão. Você vai saber como a emissora consegue transmitir até 4 sessões de julgamento do Tribunal de Justiça simultaneamente. E vai conhecer a programação para quem gosta de boa música e que põe o presidente do tribunal em linha direta com o cidadão. E tem ainda o juiz Alexandre Abreu, falando sobre conciliação no quadro Fala aí, Juiz. A gente volta rapidinho, segura aí. Justiça Cidadã, um programa do Poder Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia, está conversando nesta edição com o jornalista Antônio Carlos de Oliveira e com a radialista Andrea Collins. São eles que estão à frente da Rádio Web Justiça do Maranhão, emissora do Poder Judiciário do Estado. E uma pergunta que está no ar: por que um ouvinte que fala mandarim, russo, japonês, entre outros idiomas, acessa a emissora do tribunal? Calma, fique tranquilo. Quem pode responder isso para a gente é Antônio Carlos. Dá para a gente fazer essa tradução, Antônio Carlos? Eu sei que é difícil. É o seguinte, na verdade, a grande questão da comunicação, ela se efetiva, ela se concretiza, ela acontece com a música. A música é a grande questão, é a união, é esse elo que é criado para essa comunicação entre os países. De linguagem universal. Exatamente, a música é universal. Daí o seguinte, daí a rádio tem uma programação diversificada, uma programação dinâmica. Ela contempla o público da área jurídica, que acompanha os julgamentos, ela contempla as pessoas que gostam de música maranhense, contempla aqueles que já curtem a música popular brasileira e aqueles que curtem rock, que curtem jazz, que curtem blues. E a rádio traz mais um elemento importantíssimo, que ele é primordial dentro da perspectiva da rádio digital. É de trazer a música com um aprofundamento da cultura, das raízes musicais existentes nos países africanos, nos países europeus,
os países asiáticos, e trazer isso de forma muito rica, trazendo as músicas originais daquele país, pesquisando profundamente. Dá para equilibrar essa questão da programação musical com a proposta da Rádio Judiciário? Quer dizer, mostrar o lado da justiça do Estado do Maranhão. Dá para fazer esse equilíbrio? Esse equilíbrio, essa questão de trazer esses elementos, que é no caso a informação, trazer a música, trazer no acompanhamento de julgamentos, é o que de fato traz respalda a rádio. Porque ela se volta, na verdade, para o público como um todo. Né? Ela não segmenta muito a questão somente trazer informações jurídicas. Se torna extremamente técnica também. A sociedade ela tem inquietações diversas. O cidadão ele é preocupado, ele é envolvido com diversas coisas. Ele é envolvido com diversas coisas, ele também tem momentos de diversão. E tem aquele momento de descontração, de ouvir uma boa música, de conversar, de receber uma notícia realmente importante para ele, para a vida dele, para que ele tenha realmente saber como se movimentar num mundo tão tumultuado, e a informação acaba sendo também efetivamente importante. Mas ele também quer música, ele quer algo que possa, de alguma forma, fazer com que ele também tenha momentos, de concentração, de realmente... Descontração, de reflexão, exatamente. De lazer, Daí a questão da música, ela acaba sendo o grande elo, o grande instrumento de união e de possibilitar o ouvinte realmente ter esse vínculo maior com a rádio. Inclusive de outros países, como estávamos falando. Pois é. É um fato interessantíssimo, não é? E é curioso até. Exatamente. Inclusive a gente traz, na verdade, fizemos um programa com músicas japonesas, originais japonesas. Fizemos programas com músicas originais da Índia. Nós fomos à África, trouxemos 3 países africanos, fizemos a Nigéria, fomos no Mali. Quer dizer, trazemos todas essas raízes, todos esses elementos musicais, as riquezas musicais desses países. Isso potencializa muito, e possibilita essa comunicação sem fronteiras, que a gente sempre se propôs a fazer e que estamos fazendo efetivamente hoje. E André, como uma única emissora consegue transmitir ao mesmo tempo 4 sessões de julgamento do tribunal? De segunda a sexta, o Tribunal de Justiça do Maranhão realiza as sessões das câmaras com os desembargadores e nós transmitimos esses julgamentos. Tem dias que há mais de um julgamento, tem 4 julgamentos. Sim. Então, na sessão principal da Rádio Web, quando você clica e acessa, você ouve essa transmissão. Lá também tem um bannerzinho escrito lá, transmissão ao vivo. Aí o ouvinte clica em cima e lá vai estar disponível todas as outras 3 sessões. Basta clicar e ouvir a sessão do seu interesse. É tudo bem simples, bem explicado e está em mãos de todos os ouvintes, seja através do site, ouvindo no seu computador, seja ouvindo através do seu tablet, ouvindo através do seu celular. Estamos lá com a programação diária e 24 horas. Ótimo, ótimo. E por quais nomes os usuários podem procurar nos aplicativos para baixar o aplicativo da rádio? Bom, você pode digitar lá no campo de busca do seu celular, Rádio TJMA, você vai encontrar o slogan da rádio, o ícone da Rádio Web, melhor falando. Pode também Rádio Web Justiça, aparece também Rádio Web Justiça do Maranhão lá, são 2 caminhos que o ouvinte pode acessar tranquilamente. Desde o começo desta gestão, a rádio criou também um canal direto de comunicação com o cidadão através do Conversa com o Presidente. E eu queria saber de Antônio Carlos como é que tem sido o retorno desse ouvinte aí, especificamente nessa conversa com o presidente, essa prestação de contas do presidente. Exatamente. Tem sido direto essa conversa, é um canal sem intermediação, É um canal direto do presidente com o ouvinte, presidente com a sociedade, colocando o que o judiciário está fazendo, como o judiciário julga, como o judiciário se preocupa, o que pode ser feito para melhorar essa comunicação do cidadão com o Poder Judiciário, atender aquelas inquietações, aquelas reclamações, dar as respostas efetivas, diretas, claras, objetivas, de forma a orientar o cidadão para que ele conheça como o judiciário funciona, como o judiciário julga, quais são as questões que são prioritárias dentro dessa comunicação do judiciário
com a sociedade, né? Como o judiciário pode melhorar também, porque essa conversa também ela tem essa contrapartida do cidadão, porque ele aponta as questões que de alguma forma incomodam ele, inquietam e que ele acha que deve... São 217 municípios do estado do Maranhão. Exatamente. Né? Não tem como você saber também o que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Exatamente. São várias comarcas, etc. e tal. Mas essa comunicação... Existe essa participação, por exemplo, do pessoal do interior? Chega essa comunicação até aqui a capital? Existe. Inclusive, essa é uma comunicação democrática, né? Eu acho que a gente passa a exercer, de fato, aquela política de transparência que tanto se discute e tão necessária hoje, né, nesse relacionamento das instituições com a sociedade. Daí a transparência e também democratizar essas informações. O judiciário ele não pode ser um poder hermético, fechado, ficar numa redoma de vidro de forma a não se comunicar com o povo, como não se comunicar com aquele que de fato precisa do judiciário, está sempre necessitando desse apoio. Aproximando o judiciário do cidadão, o cidadão do judiciário. Exatamente. Né, não pode haver um abismo, não pode haver um fosso entre o judiciário e a sociedade. E o programa e a proposta e a ideia que efetivamente se concretizou na gestão do presidente atual, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, é justamente essa. Então ele mesmo se propôs a essa comunicação direta com o cidadão, com a sociedade. E está tendo, inclusive, os efeitos já estão presentes, já são bastante efetivos, que é justamente o cidadão se sentir realmente, de alguma forma, guarnecido nos seus direitos, se sentir seguro de que ele terá sempre o apoio do judiciário nos momentos em que ele, como cidadão, precisa de ter seus direitos respeitados. E essa proposta se estende também a outros membros do tribunal, André? Sim, Amanda, com certeza, outros desembargadores, né, outros juízes, magistrados no geral, eles já participam da nossa programação. Interessante que, no caso do Conversa com o Presidente, é um programa assim, que teve uma aceitação muito ampla por parte, principalmente dos nossos servidores, nossos juízes, e causa uma grande expectativa, né? Os servidores mandam mensagens e sugeriram participações de outros desembargadores, e exatamente de outros juízes, que também já nos procuraram querendo participar, querendo levar essa mensagem, querendo levar a informação para os ouvintes, para os cidadãos, através das ondas do rádio. E hoje a Rádio Web nós temos, além da participação do nosso presidente do Tribunal de Justiça, temos também a participação de outros magistrados, que nós fazemos a programação em outros programas, dando o seu ponto de vista, levando notícias, levando esclarecimentos, falando de campanhas. Então, a rádio, ela permite esse espaço para que os magistrados, para que os desembargadores também possam falar e levar essa informação tão necessária aos nossos ouvintes. Certo. Bom, e agora a gente dá uma pausa na entrevista porque é hora do quadro Fala aí, Juiz. O tema de hoje é conciliação, com o juiz Alexandre Abreu, coordenador do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. O maior objetivo do processo de conciliação é a resolução de questões juridicamente tuteladas sobre as quais as partes discutem em juízo. Além do mais, o processo de conciliação é menos oneroso sob o ponto de vista financeiro, levando-se em conta o pagamento de honorários, custas, possíveis perícias e caracteriza-se por sua celeridade em comparação com o processo judicial, pois em um encontro pode-se chegar a um acordo, não sendo necessário aguardar uma futura decisão judicial. Fala aí, juiz! Eu gostaria de saber por que o judiciário incentiva tanta conciliação se já existe processo na justiça. Kátia, olha só, o número de processos que nós temos na justiça levam o juiz a decidir sobre as questões usando a lei, ou seja, dentro de um limite de solução. Quando nós estimulamos a conciliação, esperamos que a sociedade atue de forma democrática e apresentem soluções que compatibilizem os interesses de quem pede e a capacidade de quem se obriga. A conciliação é sempre uma alternativa muito mais vantajosa para a sociedade e, por isso, o judiciário estimula tanto que a solução democrática seja preferida. Eu gostaria de saber se eu fizer um acordo na justiça e a outra parte não cumprir, o que acontece?
Lucas, a boa notícia é que nós temos já dados estatísticos que apontam que os acordos alcançados na conciliação sempre são cumpridos. Mas na eventualidade de não cumprimento, o juiz do processo poderá promover uma execução, ou seja, utilizar da força da lei para exigir o cumprimento do acordo. A minha dúvida é porque que na maioria das vezes não é o juiz que faz a conciliação. Muito pertinente a sua pergunta, Vanessa, e é interessante saber que o Judiciário tem trabalhado na formação de conciliadores e mediadores, que são pessoas capazes de conduzir uma audiência de conciliação na busca de um resultado que consista na solução trazida pelas partes. O juiz não deve participar da audiência porque ali assuntos particulares são tratados e podem interferir na solução judicial do conflito. Portanto, mas antes estarmos acompanhados de conciliadores e mediadores que saberão reservar sigilo do que for ali tratado, deixando ao juiz discutir apenas os assuntos técnicos para a solução do problema. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. Quer saber mais? Tem alguma dúvida sobre serviços e atividades do Judiciário? Envie uma mensagem pelo WhatsApp 98880-4461. A conversa tá boa, né? Tem mais no próximo bloco. O trabalho da Rádio Web para aproximar também o cidadão do interior à Justiça do Maranhão. E as campanhas que ajudam muita gente, como conciliação, combate à violência contra a mulher e outras. Tem também a concessão do título de doutor honoris causa ao presidente e outros 3 membros do Tribunal de Justiça do Maranhão. É logo depois do intervalo. Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia, está de volta. Hoje conversando com o jornalista Antônio Carlos de Oliveira e com a radialista Andréa Collins da Rádio Web Justiça do Maranhão. Uma emissora que transmite também os anseios, as dúvidas, as reclamações e elogios do cidadão do interior do Maranhão. Nas audiências públicas realizadas pela Ouvidoria do Poder Judiciário e transmitida ao vivo pela rádio, as pessoas podem enviar perguntas e ouvir esclarecimentos pela internet, não só no local do evento, mas em qualquer parte do estado. Como é que tem sido essa experiência? A gente volta a falar sobre aquela questão, né, do raio de onde a Rádio Web hoje atinge não só o estado do Maranhão, mas também por todo o Brasil, por todo o mundo, né, Antônio Carlos? Exatamente, porque essas audiências públicas são transmitidas pela Rádio Web e são momentos onde o cidadão tem a oportunidade de falar frente a frente com o ouvidor geral, desembargador, que é o atual José Luiz Almeida, e lá ele expor as questões que, na verdade, merecem uma atitude, uma ação do Poder Judiciário no sentido de atender uma reclamação, de atender a uma sugestão também, e isso é feito de forma muito democrática também, de forma que as audiências públicas, elas representam, do ponto de vista da comunicação democrática, um momento assim bastante importante para o cidadão e para o Poder Judiciário. Como eu falei anteriormente, essas audiências, elas, além dos cidadãos terem os seus pleitos respondidos em tempo hábil, também possibilita para que o Poder Judiciário ele possa aprimorar o seu trabalho, ele possa realmente ter uma radiografia melhor, um raio-x melhor das suas ações no campo judicial, no campo administrativo, no campo institucional, de forma que ela acaba sendo um momento de muita troca de informações também, e isso é importante para esse relacionamento entre o Poder Judiciário e a sociedade. Agora, imagine o cidadão que está com nome no SPC, Serasa e de repente ouve na rádio que o Poder Judiciário está fazendo uma conciliação entre empresas e devedores para resolver a situação. Bom demais, né? Pois é, essa é uma das campanhas que a emissora faz para tirar qualquer dúvida da cabeça do consumidor contribuinte. Tem também campanha de combate à violência contra a mulher. André, o que os juízes, desembargadores e principalmente o público tem falado sobre campanhas como essa, por exemplo?
A aceitação é muito grande, Eider, né? Na verdade, essas campanhas elas são extremamente importantes. A última que nós fizemos, que no caso tratou da violência, do combate à violência contra a mulher, foi uma campanha interessante porque ela foi pensada para o rádio, né? Então, a partir de falas fortes, ao som de uma trilha e de músicas com letras bastante significativas, nós fizemos uma campanha que foi veiculada na rádio web e que dessa campanha ela foi para as redes sociais, né? Fizemos a animação para as redes sociais e teve assim um grande alcance, tanto nas ondas da nossa rádio como nas nossas redes sociais. Então, toda a programação hoje das nossas coordenadorias, todo o trabalho que o Judiciário desenvolve para o cidadão, né, nossas coordenações já nos procuram para desenvolver esse tipo de campanha, para que a gente possa fazer essas veiculações na rádio web e transmitir também para o interior do estado, transmitir através de redes sociais, através do WhatsApp. Então, dessa forma vai chegar o maior número de pessoas. Então a aceitação é imensa e daí a gente percebe a responsabilidade que nós temos, o compromisso, como eu falei anteriormente, com os nossos ouvintes que nós conquistamos durante esses 3 anos. É a importância, não é, Andréa, da comunicação, né? O papel da comunicação, participando desde o planejamento das ações até a execução. Isso mesmo, Amanda, isso é muito importante. Fazer comunicação não é fácil, né? Vocês sabem disso. E comunicação no serviço público, então a gente tem um dever a mais, uma responsabilidade a mais. E é isso que a Rádio Web se propõe durante esses 3 anos. Fazer uma comunicação clara, objetiva, direta, pública para a sociedade. E agora a gente fala de um título que confere a algumas pessoas o mesmo tratamento e privilégios que aqueles que obtiveram doutorado acadêmico de forma convencional. O título de doutor honoris causa, que foi concedido a um juiz, ao diretor-geral, ao ex e ao atual presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. Os desembargadores Joaquim Figueiredo, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, e Cleones Cunha, o juiz José Américo Costa e o diretor-geral do tribunal, Mário Lobão, foram homenageados com o título de doutor honoris causa pela Universidade Emil Brunner, em cerimônia realizada no auditório do Conselho Regional de Medicina. A titulação honorífica foi entregue pelo reitor da Universidade Emil Brunner, Ítalo Colares, que exaltou a extraordinária capacidade intelectual dos homenageados, que ao longo de suas carreiras profissionais têm prestado relevante contribuição à ciência jurídica. A importância é que, historicamente, um doutor honoris causa ele recebe os mesmos direitos e prerrogativas legais de uma pessoa que fez um doutorado acadêmico. Estou falando a nível histórico, tá? Por exemplo, nós temos grandes homens na história que receberam o título de doutor honoris causa, como o caso de Sigmund Freud, recebeu, Karl Barth, que foi um dos maiores teólogos do século XX, nós temos o Oscar Niemeyer também, que recebeu doutoramentos honoris causa. E então, assim, nós temos uma gama de pessoas que receberam essa titulação conforme na realidade, por meio da avaliação curricular e da vida acadêmica, da contribuição que essa pessoa deu para a sociedade. Porque é importante entender que a titulação de doutoramento honoris causa, a pessoa para receber, ela tem que ter dado alguma contribuição para a sociedade. Seja escrever livros, artigos, seja na realidade criar uma ideia original que ajude as pessoas a viver melhor. Então tem uma série de fatores, esses são apenas alguns. A distinta honraria é a mais importante oferecida pelas instituições de ensino superior. É um reconhecimento pela dedicação ao trabalho e pelas contribuições sociais e acadêmicas concedido a grandes personalidades. O título de doutor honoris causa é concedido à personalidade que tenha se distinguido pelo saber ou pela atuação em prol das ciências. Trata-se da distinção honorífica de maior reconhecimento acadêmico de uma universidade, outorgado a quem reconhecidamente reúne tantas virtudes. A expressão latina honoris causa, ou seja, por causa de honra, é utilizada quando uma universidade deseja conceder um título de honra para uma pessoa, pelo que ela é, pelo que ela faz,
pelo que ela se destaca nas artes, nas letras, nas ciências, pela promoção da paz, pela preocupação destacada no aprimoramento da vida social, pelo trabalho em prol da resolução de questões humanitárias. A entrega do título foi prestigiada por membros da comunidade jurídica maranhense e familiares dos homenageados. A cerimônia reservou ainda homenagens a profissionais das áreas de saúde, educação, economia, administração e outras. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador Joaquim Figueiredo, foi o orador da solenidade. Em seu pronunciamento, ele disse que o título não apenas contempla quem o recebe e que a outorga vai muito além da honraria, sendo uma maneira reflexa que enriquece de forma bastante generosa as próprias instituições onde os homenageados exercem suas atividades profissionais. Isso demonstra o trabalho que nós temos realizado no Poder Judiciário nesses 30 anos. E exatamente esse título ele decorre do trabalho realizado pelo hoje presenteado. Os homenageados agradeceram ao reitor da Universidade Emil Brunner, professor Dr. Ítalo Colares e demais membros da instituição, em cujas fileiras perfilam as mais insignes personalidades acadêmicas, exercendo um papel de relevância no contexto social e científico. É o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo da vida como magistrado. Eu recebo nesse sentido, porque não é pelo conhecimento, mas pelo trabalho, pelo serviço prestado ao povo do Maranhão. Olha, é uma realização, é uma felicidade, sobretudo porque resulta de um reconhecimento do Poder Judiciário, não meu especificamente, mas do Poder Judiciário que eu represento, e especificamente na área da infância e da juventude. Então, se tratando de um trabalho, de uma homenagem que vem reconhecer a atuação do Judiciário através do meu trabalho, é para mim uma felicidade muito grande que eu recebo esse título. É motivo de orgulho, é sinônimo de que a gente está trabalhando com afinco em prol de um poder judiciário melhor, e para mim pessoalmente é um motivo maior ainda de orgulho estar sendo laureado junto com o presidente do Tribunal de Justiça, com o desembargador Zé Joaquim, com o desembargador Cleones e com o Dr. Zé Américo. A entrega do título de doutor honoris causa aos membros do Poder Judiciário do Maranhão é um reconhecimento de uma comunidade acadêmica. Ao decidir pela entrega do título aos membros do Poder Judiciário, a Universidade Emil Brunner reconheceu a dedicação dos mesmos ao estudo do direito e o compromisso com a justiça e a paz social, ao dedicarem as suas preciosas vidas aos encantos da produção e disseminação do saber, demonstrando o valor e a grandeza da vida profissional na área jurídica. Bom, missão cumprida, Antônio Carlos? Missão cumprida. A gente está, inclusive, temos outras missões também ainda. A missão de potencializar a rádio já foi cumprida. Agora a missão agora é dinamizar cada vez mais, oferecer ao público ouvinte, oferecer à sociedade, oferecer ao próprio Poder Judiciário uma programação cada vez mais dinâmica, cada vez mais diversificada, e informar, né, com seriedade, com responsabilidade, fortalecer a comunicação, valorizar o jornalismo e cumprir o papel de uma emissora de rádio, que é levar a informação ao mundo inteiro, e ter a perspectiva sempre legal, né, a gente falar de comunicação global, de informação global. Essa perspectiva, a ideia de que a comunicação ela é global, ela é universal e que deve sempre ampliar-se cada vez mais, né, com a sociedade, com todas as culturas, com todas as origens, né, todas as pessoas que acompanham a gente.
Ok, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigada. Parabéns pelo sucesso da rádio, Antônio Carlos. Obrigado. E André, o que mais dizer? Muito obrigada a você também pela participação. Parabéns a toda a equipe da Rádio Web. Obrigada pelo espaço. E eu queria dizer, convidar quem está agora, que está nos assistindo nesse momento, que ainda não conhece a Rádio Web, quero fazer esse convite para pegar seu celular agora nesse momento, digitar lá www.tjma.jus.br, né, clicar no banner da Rádio Web e nos ouvir. Né, vai ter uma programação com notícias, com informações, com música, com entretenimento e deixar lá a sua opinião também, porque isso pode ser feito através do WhatsApp da rádio, que eu gostaria de repetir, né, que é o 988804461, deixar a sua opinião, sua sugestão, e é esse o convite que eu faço. Venha nos conhecer, ouça a Rádio Web Justiça do Maranhão. Tá ótimo. Ok, muito obrigado. Para saber mais sobre serviços e atividades do Judiciário, envie uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Anote aí, 988804461. O programa Justiça Cidadã de hoje está terminando, mas sábado tem uma edição inédita. Pois é, sem esquecer que tem reapresentação dos programas sempre às segundas e quartas, às 9 da noite. Então, até a próxima edição. A gente te espera, até lá.